Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Brócolis Ecológico. E hoje a gente vai conversar a respeito de uma conexão importantíssima entre nós e as plantas, as árvores, esses vegetais maravilhosos que existem no nosso planeta, que fazem um bem danado para a gente e são tão necessários. Vamos lá? Então, para começar essa conversa, nós vamos começar falando do nosso processo de inspiração e expiração. Então, toda vez que eu puxo o ar que está aqui fora para dentro do meu corpo, eu vou levar uma quantidade de oxigênio, que é um dos componentes do ar, né? Ele tem cerca de 21% nessa composição. E esse oxigênio, ao entrar no meu organismo, ele vai para os pulmões, dos pulmões para o sangue, e do sangue ele é distribuído para todas as células. Então, vocês podem imaginar a quantidade enorme que tem que ter de oxigênio para eu poder levar para todas as minhas células. E quando eles chegam nas células, esses oxigênios todos vão entrar na mitocôndria, que é um componente celular maravilhoso, que tem uma história linda e que qualquer dia a gente conta, mas lá dentro da mitocôndria o oxigênio vai participar de uma série de reações químicas, de ciclos, etc. E no final de toda essa jornada vai ser produzido o ATP. ATP. O ATP é a energia que é necessária e que participa de todas as minhas reações químicas. Essas reações químicas, esse conjuntão de reações químicas, formam o que eu chamo de metabolismo. E, graças ao metabolismo, eu estou aqui falando, gesticulando, pensando, conversando com vocês. Portanto, o metabolismo é fundamental para manter o quê? A nossa vida, para manter todo mundo vivo, né? E o oxigênio é fundamental para produzir a energia para as reações químicas desse conjuntão para manter a gente vivo. Então, ele é fundamental para a gente poder viver, né? Por isso que a gente não vive num ambiente que não tem oxigênio. Muito bem. Agora, de onde vem esse oxigênio, né? Porque o produto do metabolismo, eu sei de onde vem. Toda vez que a gente produz reações químicas, o produto final é o CO2, o dióxido de carbono, que vai para a atmosfera, né? Então, esse CO2 vai por conta da minha produção. Agora, e o oxigênio? Eu não produzo oxigênio, né? Então, ele vem de algum lugar. E ele vem justamente de quem? De quem? Desses seres maravilhosos que são os vegetais. Os vegetais fazem aquele processo que a gente chama de fotossíntese, graças ao Rei Sol, que dá a energia para que esse processo aconteça, né? E com o CO2 que as plantas captam por conta do meu metabolismo, né, que eu joguei o CO2 para a atmosfera, as plantas captam CO2 junto com a água e a energia do Rei Sol vai converter esses produtos em glicose, que é o alimento da planta, e oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Então, todo esse oxigênio que está na atmosfera e que a gente utiliza no nosso processo de respiração, que acontece, na verdade, lá na mitocôndria, esse processo acontece graças às plantas que produzem oxigênio. Então, você imagina a importância das florestas. Você imagina a importância das grandes áreas verdes que existem nesse planeta, porque nós dependemos dela para poder respirar.
Vocês imaginem a importância dos oceanos com saúde, sem poluição, porque a outra parte, uma boa parte, aliás, do oxigênio da atmosfera vem do fitoplâncton que vive nesses oceanos, né? Então, é muito importante que a gente cuide muito bem desses dois ambientes, tanto as florestas quanto os oceanos. Porque desmatar e poluir oceanos não é uma atitude muito inteligente para nós que dependemos tanto de oxigênio para viver. Concordam comigo? Um beijo e até a próxima. Para refletir, hein?